Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Eu sou o professor Marco Túlio e hoje nós estaremos falando sobre controladores de processo, em especial sobre o controle proporcional integral, que é um tipo de controle extensamente utilizado nas indústrias de processo para o controle de variáveis tais como temperatura, pressão, vazão, etc. O diagrama de blocos desse tipo de controle, ou controle proporcional integral, é esse que a gente está vendo aqui, onde nós temos aqui o set point, que é o valor desejado da temperatura. Nós temos o sinal de erro, que é a diferença entre o valor desejado e a temperatura lá na saída, ou por exemplo lá no forno. Esse erro, então, ele é fornecido ao sistema de controle, que adota as ações proporcional e integral em cima do erro para gerar um sinal de comando aqui para o sistema de aquecimento, por exemplo, lá do forno, ok? E esse é um sistema em malha fechada, onde você mede a temperatura, compara com o sinal desejado, que é o set point, e gera um erro. Quanto maior o erro, maior a ação de controle lá no sistema, para tentar minimizar então a diferença entre o erro e o valor desejado. Então você mede de novo, e aí sim fica infinitamente nesse looping fechado aqui, monitorando o erro, e a ideia é sempre estar minimizando o erro. Então, a vantagem desse tipo de controle em relação ao controle liga-desliga, que no controle liga-desliga ou você manda toda a potência para o sistema ou você não manda nada. Aqui nesse caso você vai mandar uma potência para o sistema de aquecimento que é proporcional aqui ao erro, né? Quanto maior o erro, maior a potência que eu vou exigir lá do sistema para aquecer. Quanto menor o erro, menor a potência que eu vou mandar ao sistema para aquecer a lâmpada, ok? A gente já vai ver o detalhe desse controle aqui nos gráficos de resposta desse tipo de sistema. O gráfico que exibe as ações de controle desse tipo de sistema são esses que nós vemos nesse momento. Esse gráfico aqui está ilustrando as diferentes ações de controle proporcional em relação ao controle de temperatura numa determinada lâmpada, que é o sistema que a gente vai implementar hoje. A gente vai controlar a temperatura numa lâmpada. Então, quando o nosso sistema ele tem apenas o ganho proporcional, então aqui está o meu controlador, eu tenho apenas um ganho conhecido como ganho proporcional. O que é esse ganho proporcional? Eu pego o meu sinal de erro e vou multiplicar por uma constante aqui, Kp. Então, por exemplo, essa constante Kp é um valor que eu ajusto, e se eu colocar aqui 2, aqui o sinal de comando que vai lá para o forno vai ser duas vezes o valor do erro. Se eu coloco um Kp igual a 5, o sinal de comando vai ser 5 vezes o valor do erro, então, e assim sucessivamente. Quanto maior o valor do Kp, maior a ação de comando aqui, maior a ação de controle que o seu sistema vai executar, né? Então, se a gente levar isso lá para a prática, né? Vamos imaginar que eu tenho um erro aqui de 1 volt, significando que eu tenho 10 graus de temperatura de diferença em relação ao valor desejado. Se eu multiplicar essa constante de erro aqui por 10, o sinal que eu vou estar mandando para a lâmpada vai ser de 10 volts. Se eu multiplicar essa constante aqui por 2, o sinal de tensão que eu vou estar mandando para a lâmpada é 2 volts e assim sucessivamente. Então essa constante Kp aqui é uma constante que a gente vai ajustar lá no sistema. E aonde ela vai influenciar, né? Essa constante de erro constante proporcional. Quanto maior o valor que você colocar aqui para multiplicar o erro, a ação do sistema ela vai ser mais rápida, ela tende a ser mais rápida, como a gente vê aqui, ó, nessas curvas aqui. Então, para um Kp aqui, Kp3 aqui em azul, a curva de resposta é essa, até chegar num valor estável de temperatura lá na lâmpada. Se eu coloco um Kp maior, esse Kp2 aqui é um valor maior, por exemplo, eu usei o Kp3 igual a 5, usei o Kp2 aqui igual a 10. O que vai acontecer? Eu só vou acelerar a resposta do processo, ele vai chegar mais rápido num valor estável aqui de temperatura. Se eu colocar um Kp maior aqui, por exemplo, Kp de 20,
Vou acelerar, ele vai tender a chegar mais rápido na resposta final. Mas observem que, dependendo do processo, simplesmente o ajuste aqui do KP não faz com que a temperatura chegue lá no valor desejado. Então o que vai acontecer? Dependendo da situação, dependendo do tipo de processo, vai ficar um erro estacionário aqui, ó, que é um erro que não muda, né? Por mais que você aumente o valor do KP, o teu erro nunca consegue chegar a zero, né? Ou seja, você nunca consegue fazer com que a temperatura lá na saída seja igual ao set point ou a temperatura desejada, ok? Então isso significa que em determinados processos só ajustar o ganho KP não faz com que o teu erro zere, ou seja, com que você atinja, nesse caso aqui, a temperatura desejada lá na lâmpada, tá? Então o erro KP ou a constante KP, ela serve para acelerar a resposta para que ela chegue próximo lá do valor desejado. Então essa é a ação de controle do ganho proporcional. Mas existe uma outra ação de controle que vai ficar monitorando se esse erro aqui não muda, que é a ação integral. Então veja só, aqui nós mostramos que existe um erro residual que acontece, a gente simplesmente com o ganho aqui KP não consegue diminuir o valor desse erro. Então nesse caso aparece a ação aqui integral. Essa ação integral vai monitorar o erro e vai verificar, olha, esse erro não muda. Então agora entra em ação o controle integral, que vai integralizar, ou seja, ele vai aos poucos aumentando a tensão de saída lá na lâmpada até com que ela chegue no valor final, ou no valor desejado ou bem próximo do valor desejado, ok? Então a ação de controle proporcional, ela acelera aqui o processo de chegada, ela não consegue zerar o erro. Quanto maior o KP, mais rápido ele vai subir para o resultado desejado. E a ação de controle integral, ela simplesmente vai verificar, olha, esse erro aqui está constante, ele não muda, então vamos fazer uma ação integral para ir aumentando aos poucos a tensão de saída. Então ele incrementa ainda mais a tensão de saída que vai lá para a lâmpada, para fazer com que eu chegue então no valor desejado. Então são duas ações extremamente importantes nesse tipo de controle. Ainda existe uma terceira ação, que é a ação derivativa, mas essa ação derivativa ela é usada para sistemas que respondem de forma muito rápida, né? E nesse caso a temperatura é um processo lento, então a gente não vai precisar utilizar o controle ou ação de controle derivativa. Muito bem, então essas foram as explicações relativas aqui ao controle PI, e agora a gente vai observar qual é o circuito que a gente vai implementar, no caso, para que essas ações ocorram. Esse circuito vai ser totalmente analógico e implementado por meio de amplificadores operacionais, de acordo com o esquema que a gente está vendo aqui na telinha. Vamos então detalhar passo a passo cada bloquinho aqui, para ver onde estão as ações de controle proporcional, integral, etc. E aí sim verificar como um todo, né, a funcionalidade desse sistema. Então nós iremos começar aqui pelo set point, que é onde a gente seta a temperatura desejada. Eu estou usando aqui um potenciômetro de 10 kΩ. Eu vou ajustar uma tensão entre 0 e 10 volts, que vai simbolizar a temperatura desejada. Para que a gente possa dar continuidade, então é interessante observar que tipo de sensor que está sendo utilizado, ou qual é a informação que o sensor que está sendo utilizado vai mandar para o sistema para informar a temperatura lá na lâmpada. No nosso caso aqui, o sensor que está sendo utilizado é um LM35. Esse é um sensor que tem o encapsulamento TO92, e esse sensor ele manda aqui uma tensão de 10 mV por
graus Celsius. Isso quer dizer que se eu tiver uma tensão saindo dele aqui de 0,28 volts, se eu dividir isso por 10 milivolts, eu vou ter 28 graus Celsius de equivalência, ok? Então esse é um sensor linear, ele já é linearizado e a temperatura aqui vai ser, ou a tensão que ele manda é proporcional à temperatura. Essa é a vantagem de estar utilizando esse tipo de sensor, ele já é linearizado. Muito bem, essa temperatura que está sendo medida aqui na lâmpada, então ela é informada através desse elemento aqui, desse caminho, lá para esse ponto aqui do circuito, onde nós temos um sinal que chega aqui no ponto A, que é o sinal proveniente aqui do LM35. Esse sinal no ponto A vai ser multiplicado por um ganho aqui de 10 vezes. Esse é o ganho aqui do amplificador não inversor. Esse amplificador não inversor, se a gente lembrar, ele tem um ganho de tensão que é 1 mais o R1 aqui, no caso 9K sobre 1K. Então esse ganho de tensão aqui é 10. Então veja, se aqui estiver chegando 0,28 volts, que significa 28 graus Celsius, a tensão aqui do ponto B, multiplicada por 10, ela vai ser 2,8 volts. Então a gente simplesmente multiplica a tensão lá do sensor por 10 para ficar mais fácil de ajustar aqui o set point num valor de tensão que não seja um valor fracionário, ou seja, 0, alguma coisa, né? É mais fácil trabalhar com um valor maior que zero para o ajuste aqui do potenciômetro. Então, se a temperatura aqui vier na forma de tensão com valor de 2,8 volts, agora esse 2,8 volts equivale então ao meu 28 graus Celsius. Se a gente setar, por exemplo, aqui no set point uma tensão de 3 volts, então significa que a gente deseja 30 graus Celsius, ok? Então fica mais fácil trabalhar com esses números aí maiores do que zero do que ficar pegando direto a tensão lá do sensor, que é um número menor do que zero. Muito bem, a próxima etapa, então, nós temos o set point, que é um potenciômetro de 10K, que vai ajustar uma tensão, como eu falei, que vai ser equivalente à temperatura desejada lá na lâmpada. Então, se a gente colocar 3 volts, eu vou ter aqui uma temperatura desejada de 30 volts, e aqui no ponto D vão chegar esses 3 volts, porque esse aqui é um seguidor de tensão, é simplesmente um buffer para isolar aqui o potenciômetro do resto do circuito, para essa resistência de potenciômetro não interferir aqui com esse conjunto aqui resistivo que faz parte aqui desse outro circuito. Nesse caso aqui, nós temos 4 resistores iguais, aqui o R6, R5, R3 e R4, nessa configuração, formando o que a gente chama aqui de circuito então subtrator. Esse circuito subtrator, ele vai subtrair as duas tensões aqui. Então a gente vai formar o que a gente chama de sinal de erro. Eu pego a tensão que vem lá do buffer, que é a tensão aqui no ponto D, e subtraio da tensão que vem do sensor, que é a tensão no ponto B, e formo esse erro de temperatura desejada. Então esse erro vai vir em forma de tensão também, nesse caso aqui 3 menos 2,8 dá um erro de 0,2 volts, e aí na sequência, esse erro de 0,2 volts, ele vai para as ações de controle. Então essa primeira ação aqui, ó, é a ação proporcional, ok? Então simplesmente vejo que eu tenho aqui um amplificador inversor, cujo ganho aqui é o valor que você ajustar aqui em P2 divididos pelo valor do resistor
R7 e esse ganho é um ganho negativo, né? Então a gente ajustando o valor do potenciômetro P2 aqui, você vai estar ajustando o ganho. Então se o P2 é igual ao R7, nós temos um ganho unitário. Se o P2 é duas vezes o R7, eu tenho ganho de 2, etc, né? E assim sucessivamente. Então o multiplicador, o ganho proporcional ajustado aqui por esse amplificador inversor através do potenciômetro P2. Já aqui embaixo, ó, eu tenho a outra ação de controle, que é a ação de controle integral. Tá? Veja que o sinal de erro ele vem para os dois aqui, tanto para ação proporcional quanto para ação integral. Isso aqui na verdade é um circuito integrador. Se vocês procurarem na literatura aí, vocês vão ver que esse aqui é um circuito integrador que descreve a integral do sinal que entra aqui no resistor R8, ok? Nós não vamos falar do dimensionamento desses valores aqui, tá? Para cada sistema a gente tem que dimensionar essas constantes, que significam que esse dimensionamento desses valores aqui do R9, C1 e R8, esses valores aqui significam a sintonia do controle ou da ação integral, tá? Então isso aí entra na parte de sintonia, na parte de controle mesmo, que é algo um pouco mais avançado, um pouco mais complexo, e a gente não vai entrar nesses detalhes. Então esses são os valores aqui mais ou menos que vão fazer com que o nosso sistema aqui na prática funcione relativamente bem. Então eu apliquei a ação inversora, multipliquei por um ganho, vou aplicar a ação integral. Se a gente lembrar aqui a tensão do capacitor, quando você aplicar uma tensão na entrada aqui, a tensão no capacitor, ela, se é uma constante, a gente lembra o seguinte mesmo, né? Que a corrente no capacitor I é C dV dt. Portanto, a tensão lá no capacitor, ela é integral de quem? Da corrente que vai entrar aqui, ó. Então, se eu aplico um erro constante aqui, se o erro nunca muda, se o erro é constante, eu gero uma corrente aqui constante, a integral de uma constante é uma rampa. Portanto, a tensão no capacitor vai ser uma rampa, fazendo com que a tensão aqui nesse ponto ela vá sendo incrementada, né, de acordo com a constante R, C ou a constante tal, que é a relação entre C1 e R8. Esse capacitor, esse resistor aqui R9, ele serve para limitar o ganho aqui em baixas frequências, né? Em baixas frequências esse ganho tende a ir para o infinito e você acaba saturando a ação de controle integral aqui. Então a gente limita a ação do ganho com esse resistor aqui. Muito bem. Aí, uma vez que a gente tenha ação proporcional e ação integral, essas ações chegam nesses dois pontos, a gente faz a soma dessas ações. Então eu tenho aqui um circuito somador. Vejo que as duas ações, tanto a integral quanto a proporcional, elas utilizam amplificadores inversores, então as tensões que vão sair aqui são negativas. Aí eu somo, o somador fornece uma resposta negativa, então entram dois valores negativos, eu somo e inverto o sinal, sai um sinal positivo aqui como resposta do meu somador. Então eu somo as ações de controle e mando o resultado lá para o meu sistema de potência, né? Então aqui eu estou usando também um seguidor de emissor para fazer o controle da potência que vai para a lâmpada. Então a tensão que está vindo aqui na saída de U6, ela vai seguir direto aqui para a lâmpada, ok? E a corrente que a lâmpada pede vem aqui direto da fonte pelo coletor. E aí a gente mede a temperatura, informa o sistema de novo, etc, etc, etc. Então isso aí fica uma malha fechada de controle num looping infinito aí, tá? Até que a temperatura estabilize. Se você colocar uma ação de controle aqui proporcional muito alta ou uma ação de controle integral muito alta, o teu sistema passa a funcionar
como se fosse um controlador liga-desliga. Então tua lâmpada ou liga 100% ou desliga 100%. Então essa não é a ideia é que a gente tenha uma ação proporcional lá na lâmpada ao erro, tá? Sem que a lâmpada fique piscando, liga, desliga, e aí sim perde sentido porque vira um controlador on-off, né? Que a gente já viu aí em alguma situação em um vídeo anterior. Muito bem, após esse detalhamento do circuito, esse detalhamento teórico, nós iremos então para a prática para fazer a comprovação e validação aqui da nossa teoria. Muito bem, pessoal, essa é a visão geral do nosso sistema, onde nós vemos aqui ao lado esquerdo os multímetros medindo as tensões diretamente do circuito. Nós temos o protoboard com o circuito montado e as duas fontes de alimentação simétrica. Então veja só, eu tenho que utilizar duas fontes simétricas. Nesse caso estou usando 13 volts mais 13 menos 13 volts, poderia ser mais 12 menos 12, isso só vai influenciar na total de tensão que vai para a lâmpada. Mas a gente tem que utilizar uma fonte simétrica em função dos nossos amplificadores operacionais estarem configurados na configuração inversora, né? Nós temos o amplificador com ganho proporcional, que é o inversor, nós temos o integrador, que é o inversor, nós temos o somador, que é o inversor. Então a gente precisa de tensão negativa na saída, por isso nós temos que utilizar uma fonte com mais 12, menos 12 volts, etc. Aqui uma visão mais detalhada então do nosso circuitinho, de controle PI. Se a gente observar, vou pegar o mouse aqui para a gente detalhar um pouquinho mais. Se a gente observar, nós temos 1, 2, 3, 4 amplificadores, não há necessidade de se utilizar 4 amplificadores operacionais. Eu coloquei 4 amplificadores simplesmente para separar as ações, para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então aqui está a lâmpada com o LM35, foi passada uma fitinha crepe aqui para aquecer melhor e para a gente conseguir medir melhor. Potenciômetro de set point, aqui é feito o circuito de buffer aqui do set point, é feito o multiplicador por 10 do sinal que vem do sensor, etc. Aqui nós temos o ganho proporcional, aqui nós temos o ganho integral e aqui nós temos o somador lá na saída, ok? Se a gente observar aqui, nós temos à esquerda aqui o set point, 41 graus, à direita a tensão que está na lâmpada, 40 graus, 4 volts, 40 graus, então tem um erro de 1 volt mais ou menos, 1 grau de diferença. E essa é a tensão que está na lâmpada, uma tensão constante de 3,4 volts. Se a gente observar, a lâmpada está parcialmente acesa, está aqui a lâmpada, tá? E é diferente, então esse controle é diferente do controle liga e desliga, onde a lâmpada fica ligando e desligando. Aqui nesse caso eu tenho uma tensão constante de 3,4 volts em cima da lâmpada. Então o detalhe é o seguinte, nesse circuito, o que tem de diferente, vocês estão vendo esse resistor aqui, esse resistor, se ele estiver conectado nesse fio aqui, a ação integral está operando. Nesse caso eu zerei a ação integral, então o integrador não está funcionando, o circuito está só com a ação proporcional. O que acontece se a gente tiver só a ação proporcional? Veja que só com a ação proporcional existe um erro, como eu falei para vocês, né? Existe um erro onde a tensão desejada aqui de 4,1 volts ou 41 graus Celsius está um pouco acima do valor da temperatura lá na lâmpada, tá? Então ficou um erro residual, um erro constante aproximadamente aqui de 1 grau Celsius. O que vai acontecer? Como a gente viu, a ação proporcional sozinha não consegue zerar esse erro. Então agora a gente vai ligar aqui, eu vou ligar a ação de controle integral, vou conectar aqui e a gente vai acompanhar o que vai acontecer com as temperaturas. Vamos conectar certinho, conectei. Então veja que agora a ação de controle integral ela eleva, mas tendendo a zerar. Então foi para 4,07, ó.
Aqui está então quase cravado com 4.1, certo? E essa é a ação integral, então fazendo parte. Eu vou desligar a ação integral, voltou a cair a temperatura, né? Volta a ter aquele erro estático. Se a gente ligar a ação integral, ela tende a zerar esse erro aí. Então olha só a importância dessa ação integral no circuito, tá? Vamos fazer um outro exemplo, onde a gente vai mudar o set point aqui com a ação integral já funcionando. Vamos aumentar para uns 50 graus Celsius. Então a lâmpada vai ficar modulando até que chegue lá nos 50 graus Celsius. Então ficou em 49,5, né? Então outra coisa que é importante observar é esse valor aqui, ó. A tensão na lâmpada teve que subir. Por quê? Porque a gente está aquecendo mais, lógico, né? Mas se a gente pedir, se a gente diminuir, ó, zerou a tensão na lâmpada, a lâmpada apagou, porque eu quero uma temperatura menor do que a temperatura que já está aqui de 47 graus. Então a temperatura na lâmpada apaga, até a tensão na lâmpada ela é cortada para que a temperatura caia. O que a gente tem que observar de importante é que à medida que essa temperatura aqui, ó, for ficando menor do que essa, o sinal aqui já volta a atuar, como está acontecendo nesse momento aqui, voltou a ter tensão na lâmpada. Tranquilo? Se a gente aumentar, vamos aumentar o set point. Veja que tem toda essa tensão na lâmpada. À medida que vai chegando próximo, a tensão na lâmpada vem caindo. Certo? Então é diferente do controle liga e desliga, onde você aplica toda a tensão da lâmpada, quando passa da temperatura desejada ele desliga toda a tensão na lâmpada e fica nesse sistema oscilatório. Aqui não. Essa tensão que vai para a lâmpada é proporcional ao erro, ok? Então isso é importante observar. Para a gente fazer um outro teste, eu vou ligar um ventiladorzinho para ver como é que o sistema se mantém, né, frente a um distúrbio aqui. Bom, eu estou com um ventilador, eu vou aproximar o ventilador da lâmpada e perceba que a temperatura na lâmpada não abaixa lá de 45 graus. Então dá um pequeno diferençazinho, um pequeno distúrbio ali de 1 grau, mas o controle consegue se manter estável. Se a gente cortar a ventilação, voltou a subir a temperatura lá na lâmpada, ok? Então veja só o distúrbio colocado. E o sistema mantém, né? Como se estivesse esfriando durante o dia o sistema. E aí o compensador atua. Então, gente, nós vimos aí que a ação integral e a ação proporcional são importantes para a estabilização e o controle do sistema. Nós vimos a importância ou a diferença desse controlador em relação ao controlador on-off, que ele ou ele manda toda a energia ou ele não manda nada de tensão para a lâmpada. E aqui a tensão que vai para a lâmpada é proporcional ao erro. Quanto maior o erro, maior a tensão na lâmpada. Quanto menor o erro, menor a tensão na lâmpada. Ok? Com isso a gente finaliza essa parte do controlador PI. Espero que essas informações tenham sido úteis e até uma próxima videoaula.